Cissa, Olha esse é o nós. Liga da Política e hoje a gente vai bater um papo com duas pessoas. Hoje o papo é duplicado. Duplicado. Coisa a gente vai boa. contar só a história dessa cidade toda, porque a família Essa família desses dois irmãos traz aqui, consigo simplesmente Lauro por inteiro. a gente vai querer conhecer a história da família Sim. e a história da cidade que se mistura e Com a história certeza. dos dois, né? Porque É. um passou o bastão pro outro. A gente tá aqui com Chico e Fausto Franco, Sejam dois grandes amigos, bem-vindos. muito bem-vindos. A gente quer conhecer um pouquinho da história da cidade de Lauro de Freitas antes de falar de vocês. Então a gente queria como é que surgiu a família Franco dentro dessa cidade? Porque se você tirar a família Franco dentro dessa cidade, acaba a política, né? Eu penso assim. E quem pensa diferente, não pensa. Né? Como é que é? Começa aí. Como é que foi isso? vai falar? Quem veio primeiro? Quem chegou? Quem chegou primeiro? Como é que foi, começou essa história aqui da política na cidade, em Lauro de Freitas? Da E família sejam Franco? bem-vindos. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, Paulinho. Obrigado, Cecília. Para a gente é um prazer muito grande estar aqui hoje, tanto eu como o Fausto. E assim, a família Franco é de origem lauro-freitense, né? Eu não diria nem lauro-freitense, mas Santa Maria de Pitanga. Verdade. É porque meu pai é filho de portão. Enquanto criança, foi para Sucupió, que é ali no Catu, e depois voltou para Lauro de Freitas e aqui criou uma figura espetacular, que é o professor Francisco Franco, que começou a sua vida pública em 1966. Eu vou contar logo a parte política, Sim, Conte, certo? conte. Porque é importante a gente estar falando disso, porque quando meu pai foi vereador aqui, foi na segunda legislatura da cidade. Quando o vereador nem tinha o subsídio ainda, né, que hoje chama de salário. Então, foi uma pessoa assim, que foi muito importante, não só no crescimento político, mas também no crescimento da cidade. Era, naquele momento, um empresário que começou a sua vida com um armarinho, depois passou a ter um mercadinho e a primeira farmácia da cidade, que completa aí 52 anos de idade. Então, assim, para a gente é muito gratificante. Eu que sou filho também de Lauro de Freitas, nasci ali no pé do Oiti, na Praça Martina no Mar, número 38. O famoso pé de oiti. Pé A de política oiti. acontece ali. Exatamente. Então, assim, para a gente é muito prazeroso estar aqui falando da cidade e também da política da cidade, um momento especial, que é o momento político da cidade, que hoje vive Lauro de Freitas. Mas eu vou deixar também Fausto falar um pouquinho, porque senão eu vou falar tudo e Fausto não fala nada. E aí, Faustinho? Na como é que foi? verdade, eu que agradeço aqui também esse momento junto com você, Cecília, Paulinho, né? E sempre com gratidão a Deus por tudo na vida. Né? E obviamente não poderia ser diferente, né? Chico deveria falar primeiro, irmão mais velho, sabe como é, né? Então, mas assim, essa riqueza de detalhes, né? Do antigo Santa Maria de Pitanga, né? Hoje de Lauro de Freitas. E eu digo sempre que nós temos um herói nas nossas vidas, que abaixo de Deus é o nosso pai, os nossos pais, em especial o nosso pai, Francisco Pereira Franco, né? Popularmente conhecido como Franquinho, porque deixa, né, um grande legado de história de um homem público, de um pai amigo, né, de um pai que sempre acolheu não somente a família, mas a cidade como um todo. Né? E isso nos permite, a cada dia, trilhar esse caminho, né, nesse caminho político, dizendo que o melhor de tudo não é exercer cargos públicos, mas é a forma como a gente trata as pessoas. Isso faz toda a diferença. E isso é o maior legado, além dos rosários de trabalho que meu pai deixou, né, nessa cidade, mas o tratar eu acho que faz toda a diferença. Né? Então, muitos sabem que nós tivemos a primeira farmácia dessa cidade, né? O primeiro armarinho, né, Chico? Chico, como mais velho, conhece mais ainda a história. Aí dizer que nesse contexto político a gente volta, né, com essa possibilidade de dizer o quanto é importante ter pessoas sensatas nesse caminhar da vida pública. Né? E meu pai, o próprio Chico, que hoje, né, na condição de ex-vereador, de ex-secretário, né, e, sobretudo, de um grande cidadão lauro-freitense, nos permite estar aqui tratando, cuidando ainda da nossa cidade. Vamos conhecer essa história. Chico,
quando é que foi que apareceu para você a política? Eu lhe conheci secretário lá na gestão de Marcelo Abreu em 2000 e alguma coisinha. Foi quando eu comecei na política, mas você já vinha. Na verdade, Paulinho, em 1988, na eleição ainda de Leão, Rogerino, nós nos lançamos candidato a vereador. E naquele período, você já tinha mudado a questão da legislação, e você tinha que ter um ano de ser eleitor do município. Como eu servi a aeronáutica em 86 e tinha tirado meu título naquela época e saiu como dupla inscrição, o meu nome e o nome de meu pai. Como eu era militar, eu achei que jamais pensaria em ser político algum dia. E não regularizei. E quando eu fui ser candidato em 88, deu dupla inscrição e eu não tinha domicílio eleitoral. E aí meu pai, que já tinha sido vereador, não queria também passar a ser vereador novamente, e aí teve que ser candidato no meu lugar. Em 88, meu pai foi candidato a vereador, e ele se elegeu, em 92 se reelegeu, e em 96 ele foi candidato a prefeito. E aí eu fui candidato a vereador e me elegi pelo PP na época. E foi na época de Roberto Muniz. E aí continuou esse legado. Eu fui vereador em 96 e depois, em 2000, eu fui o mais votado da cidade. Presidente da Câmara. Não, na verdade, foi o mais votado na cidade. E, diga-se de passagem, na história da cidade, não teve um vereador que teve voto em todas as urnas da cidade, a não ser Chico Franco. É um dado que nós temos, certo? Que tivemos vereadores com mais votação, expressivas. Na sua reeleição. Na minha reeleição. Mas nós tivemos uma votação naquela época de 1.324 votos, sendo o vereador da história de Lauro de Freitas que teve voto em todas as urnas. Nos 4 cantos da cidade tivemos voto em todas as urnas. E aí, sinal que foi um bom vereador, né? Se as pessoas lembrarem todas as saímos de 415 na primeira eleição para 1.324. E aí foi quando surgiu a eleição de Marcelo Abreu, fomos presidente da Câmara em 2000, na época ainda de Roberto Muniz, depois secretário de administração. E aí vem nosso legado na Secretaria de Administração também, que fizemos um bom trabalho. Logo em seguida, fomos candidato a vice-prefeito de Cacá, em 2004, e Fausto, certo, foi candidato a vereador, sendo também naquela oportunidade ser o segundo mais votado na primeira legislatura. Aí Fausto chegou. Você passou o bastão para Fausto, você foi vice-candidato a prefeito de Cacá. E Fausto, salvo engano, você estava indo fazer faculdade no Rio e voltou para ser vereador na cidade, não é isso? Na verdade, a gente... Primeiro é bom, inclusive, pontuar, Paulo, que a minha história toda, ela percorreu ali em uma rua chamada Beco do Jiqui. Que alegria. Foi ali que normalmente a gente jogava bola, né, empinava raia, e sempre pela praça de Lauro. E quando eu retornei, porque de fato teve um período que eu fui ao Rio de Janeiro, concluí minha formação em Direito e retornei para a minha cidade de origem, que é a minha terra natal. E recebeu essa missão aí. E interessante que lá no Rio, né, eu tive várias propostas para continuar lá. Inclusive, eu tinha passado em um concurso de monitoria, né, na própria universidade, e o pessoal falou, olha, o coordenador do curso lá de Direito falou assim, Fausto, fique aqui conosco. O pessoal chama muito de baiano, né? Baiano, fique aqui com a gente. A universidade vai custear aqui o seu plano de estudo, pós-graduação, mestrado, e você ficar lecionando aqui na faculdade. E naquele momento eu fiquei muito feliz, mas eu tinha uma missão além. O coração falou mais alto. O coração estava sempre arraigado aqui na cidade, né? Então, até é interessante isso, que quando eu falava de Lauro de Freitas para os meus colegas lá, o pessoal falava, rapaz, quem é esse Lauro? Quem é Lauro? Quem é esse tal de Lauro? Quem é Lauro? Vai te levar de volta. Quem é Lauro? E aí o pessoal, né, alguns tiveram a oportunidade de vir aqui para conhecer Lauro, porque de fato, Lauro de Freitas é Lauro, né, para aqueles que de fato amam, cuida, né? E aí a gente retorna, né, prestando já de pronto uma assistência jurídica gratuita, né, o que também, junto ao legado de meu pai, ao legado dos meus familiares, em especial também de Chico, e aí a gente volta já com essa missão, né, uma missão de representar a nossa cidade, de cuidar da nossa cidade, e também
de dar continuidade a esse trabalho, graças a Deus, né? Muito bem feito pelo meu pai, pelo meu irmão. E aí a gente fica feliz, sabe, César? Sabe, Paulinho? Porque, assim, falar de algo que a gente ama, que a gente está preso, que o que nos motiva é, antes de qualquer coisa, o amor pela cidade, né? É a oportunidade para os nossos amigos e irmãos da cidade. Então eu falei, olha, é isso que eu quero, né? É isso que eu busco. E, obviamente, que aí se torna um desafio, um grande mandato. Isso há 20 anos atrás. Há 20 anos atrás, o tempo passa, né? Há 20 anos atrás. A gente fala como se fosse ontem, mas você tem 20 anos. Né? E foi uma alegria, né? Porque assim, nós tivemos a oportunidade naquele momento de ser eleito, né? Trouxemos para a cidade algumas ideias. E a responsabilidade de substituir? Muito grande. Esse que não foi qualquer vereador. Esse é um desafio enorme. Como é que eu vou, né, dar continuidade a isso para ser pelo menos igual àqueles que passaram, que me antecederam? Meu pai, né, Francisco Franco, secretário de Educação, vereador, né, Chico Franco, que foi um grande vereador e que também foi secretário, né, e, por sinal, grandes gestores públicos. Como é que a gente faz essa missão tão bem feita? Cobrança grande. Né? Mas, abaixo de Deus, eu também tive esses grandes professores na minha vida que também facilitou, eu diria, né, a nossa caminhada para que pudesse ter muita retidão e muita proposta de trabalho para que o povo realmente pudesse, né, ser contemplado. Agora, vocês cresceram, né, acredito eu, que ouvindo muito falar sobre política dentro de casa. Né? A gente entrevista pessoas aqui que são da política, mas que não tiveram isso dentro de casa e depois seguiram a carreira, ou então tiveram, mas aí depois seguiram por outro caminho. Em que momento vocês perceberam que queriam enveredar por esse caminho? Porque a política é aquilo relacionado ao bem público, né? Você abre mão dos seus planos para poder fazer algo pelo povo. E a gente comenta muito de Lauro, que Lauro, a gente pode sair de Lauro, mas Lauro não sai da gente. É uma cidade, gente, apaixonante de verdade, e todo mundo que mora aqui, que vive aqui, sabe disso. Inclusive, o responsável por me trazer de volta a Lauro é Fausto. Não Eu não quero mais saber de história pra essa cidade. Aí o telefone Lauro, eu fui pronto. E Lauro te puxa. Eu sou daqui, nasci aqui, fui criado aqui, fui pra Salvador, fiquei uns anos, mas meu pensamento sempre era voltar pra cá, já voltei pra cá e não saio mais. Né? Como é que foi isso? Você como mais velho, em que momento? Foi dentro de casa? Foi acompanhando seu pai? Foi com algum tio? Como é que o bichinho da política mordeu vocês? É verdade, Cícera. Deixa eu te falar. Quando fala em Lauro assim, a gente até se emociona um pouco, porque assim, Sim. a gente eu vivi a minha vida toda em Lauro. Eu nasci em Lauro, cresci em Lauro, criei meus filhos em Lauro e hoje crio meus netos, né? Então, assim, falando de Lauro, meu pai, na verdade, sempre foi aquela pessoa, além de ser uma pessoa pública, sempre foi uma pessoa muito humana. E assim, quando eu lembro assim dos natais da cidade, certo, dos São Joões da cidade, a gente lembra, meu pai era empresário, independente de ser homem público, e sempre fazia aquelas festas. Eu lembro, Fausto, que eu ainda muito pequeno, meu pai, você falou no Beco do Jiqui, me lembrei aqui agora, né, que hoje o Beco do Jiqui é chamado Rua Francisco Pereira Franco, que foi aberta exatamente por meu pai. E aí você tinha uma entradazinha que ia pelo fundo. Sim. E meu pai conseguiu, com os gestores na época, fazer uma rua, desapropriar uma área e abrir uma rua para poder ter o Beco do Jiqui. E naquela oportunidade, ele mandava eu ir, Chico, passe lá, vê lá o nome das pessoas direitinho, quantas crianças tem, certo? Para poder a gente dar, certo, o Natal das crianças. Presente. Isso, ele já não era nem homem público, não deixou de ser homem público, sim, porque ele teve um mandato dele, mas não exercia, não exercia o mandato. E aí eu ia, pegava o cadernozinho, ia lá, em casa, ver quantas crianças tinha, que idade tinha, para no São João e no Natal fazer a alegria da população. Isso independente de política. E a gente foi criado aqui, assim, ouvindo, certo? Levando as pessoas, certo? Ou pelo menos alguma satisfação, alguma alegria, certo? Nesse período. E a gente vai, quer ou não, já
na verdade, Pegando gosto, pegando né? gosto, Sem nem saber a importância pegando gosto daquilo ainda. disso, entendeu? E quando você passa a ser um homem público com mandato, o que o Fausto falou aqui, foi muito feliz na colocação dele, você leva, certo? O que é que o vereador, o que é que o homem público faz? É melhorar a vida das pessoas. É você levar o que as pessoas, na verdade, desejam, certo? Do homem público. É estudo, é educação, é a saúde, é tudo aquilo que você consegue, certo? Aproximar da população e levar para que a população melhore cada vez mais. Então, assim, quando eu particularmente, que sou mais velho, e comecei, depois de meu pai, peguei esse legado dele e transferi para Fausto, certo? É exatamente isso, é você tentar melhorar a vida das pessoas. Eu digo sempre que Lauro de Freitas me deu tudo. Tudo que eu tenho, Lauro de Freitas me deu. E assim, sempre tenho isso comigo, eu tenho certeza que com o Fausto também não é diferente, é você trazer de volta tudo aquilo que ela te deu de retorno para a população. Isso é o mais importante. E é por isso que a gente não sai da política. Independente de ter mandato ou não, a gente está junto com a comunidade, junto com a população, para melhorar cada vez mais a nossa cidade. Fausto, qual a importância da família para fazer política? Qual o papel que a família tem? Agora você tem a sua família, tem seu pai, agora você também é um pai, você é um bom marido. Qual a importância disso hoje para você na política? Então, Paulinho, a gente tem a oportunidade, eu digo sempre que eu fui privilegiado. Eu venho de uma família estruturada. Eu assisti os meus pais, os meus irmãos, os meus primos, os meus tios e tias, todo mundo fazendo o bem para as pessoas, né? Eu sou filho de um professor, eu sou filho de uma comerciante e que todos os dias mostrava o caminho a seguir, o respeito, o amor. E logo depois, a gente consegue constituir a nossa própria família. Então, família é amor, é respeito, é cuidado. Eu digo sempre, né, eu sou casado com Rafaela, que eu digo sempre que, com todo respeito às mulheres, mas ela é a mulher mais linda que eu conheço, né? E nós passamos por um momento muito difícil, né, que foi aquele processo da saúde dela, e ali a gente consegue estar unido para todas as provações que necessário for. Então a família, antes de qualquer coisa, o maior alicerce abaixo de Deus que a gente tem, né? Se a gente consegue encarar a família como esse alicerce, verdadeiramente, a gente supera todas as adversidades, todas elas. E é engraçado, você me perguntou de família, eu sou muito grato a Deus por tudo na minha vida. Inclusive, né, quando a gente passa por alguns momentos complicados, por provações na vida, e que a gente consegue olhar e dizer assim, olha, quanto é importante a gente ter pessoas que conseguem sonhar junto os nossos sonhos, verdade, né? Base, né? Família é isso. E eu venho desse celeiro de amor, de respeito. Então, o que esperar de mim? É o bem, o amor, o respeito às pessoas. É isso que eu sei fazer na minha vida. É servir, é respeitar, é amar, é cuidar, é valorizar. Eu não sei fazer outra coisa senão isso, né? O meu propósito de vida, o meu sentido na vida, estar aqui, é justamente esse. Então, a gente se emociona quando a gente fala de família, porque família, para mim, é isso, né? É o maior expoente de amor que a gente pode ter na nossa vida e para transformar a vida de outras pessoas. A gente falava um pouquinho aí no bastidor, né, Chico, sobre uma questão, e é muito de vocês, né, que a gente falava sobre filiação partidária. Nesse mundo polarizado, né, partido A, partido B, essa briga, essa confusão.
independente do partido que vocês estiveram ao longo da vida, vocês sempre foram a cidade de Lauro de Freitas. Eu já falei com o Fausto, eu fiz, Fausto, você era o vereador de oposição a Márcio, mas às vezes você era o que mais defendia Márcio, porque você defendia, quando o Márcio defendia o povo, você estava lá do lado, e os vereadores da base dele já não estavam assim. E você também, Chico, você já foi PCdoB, não é isso? PDT, União sempre, né? Com o Neto, candidato algumas vezes. Então, essa identidade de vocês, assim, independente dessa briga, essa confusão, como é que vocês enxergam esse negócio de é A, é B, é mais pra direita, é mais pra esquerda, é mais pra... E numa política local, ou você é povo, ou você não é o povo. Não tem muito isso de direita, esquerda, o que é... Política é o povo, é defender o povo, né? Defender o povo, é defender o Ou problema. deveria ser, pelo menos. Deveria ser assim, né? Mas as pessoas inventam, na verdade, eu acho, pra poder ter um discurso. Sim. Mas, na verdade, é o povo. É o asfalto que tá faltando, é a iluminação que tá faltando, é a saúde, é a escola. É o povo. E vocês sempre fizeram esse tipo de política. Perfeito. Talvez isso incomode muita gente na cidade, porque não tem esse discurso, não tem esse repertório, e aí acaba criticando, porque não sabe fazer, não sabe ouvir. E é o que vocês fazem muito, né? Aqui não precisa nem dizer. Tá lá no Pé de Oitinho o tempo todo, e chegou no Pé de Oitinho 30 minutos ali, já conhece a cidade toda. Quer conhecer Lauro de Freitas, senta no Pé de Oitinho, 30 minutos ouvindo, tá tudo resolvido. Como é que é isso pra vocês hoje? Paulinho, foi bom você tocar no assunto, porque é muito interessante. Eu sempre disse, continuo dizendo, que o meu partido chama-se LF. Eu posso estar afiliado em qualquer partido. Eu voto nas pessoas, eu não voto em partido. Esse sempre foi meu discurso. E muitas vezes eu era criticado. Acho que você tem que ter uma ideologia partidária. Eu não tenho ideologia partidária. Eu voto no que é bom para a minha cidade, no que é bom para o meu estado, e no que é bom para o meu Brasil, para o meu país. Então, essa questão de, Chico, você foi MDB, você foi PP, você foi PCdoB, certo? Eu vi tanta gente hoje mudando de partido, que tem 40 anos, 50 anos de partido, está mudando de partido. Hoje, naquela época, se Chico mudasse de partido, Chico é traidor. É porque não tem discurso. Eu sempre disse, o meu partido chama-se Lauro de Freitas. O que for bom para Lauro de Freitas, está junto comigo. Não tem dificuldade nenhuma. A gente vai discutir a cidade. Então a gente tem a nossa opinião. Então, o que for bom, o que a gente achar que é bom para a nossa cidade, a gente vai sim, independente dos discursos de oposição. Então, engraçado, Paulo, o Chico está falando isso. E na minha primeira legislatura, né, eu fiquei muito preocupado com essa situação, sabe? E falei, meu Deus, naquela ocasião eu tinha sido eleito, né, junto com o PP, e eu ficava preocupado, porque falava, meu Deus, eu estou no PP e naquela ocasião quem ganhou tinha sido a prefeita Moema. E eu me recordo bem da orientação que meu pai e Chico me falaram naquele momento. Nunca deixe de defender a sua cidade e o seu povo. E aquilo virou um marco para a minha vida. Eu sabia do que eu precisava fazer. Tanto sim que, como bem coloca Chico, a gente era criticado. Naquela ocasião, existia até uma maioria contra a prefeita, e todos os projetos de natureza e melhoria para a coletividade, para o nosso município, eu estava dentro, independente do julgamento de partido A ou B ou C. Porque eu sabia do que verdadeiramente eu precisava fazer, a quem eu precisava representar, né? Então, Chico coloca isso, e a sua pergunta é perfeita, porque às vezes há muitas críticas com relação a isso. E não tem nada melhor do que nós estarmos com a nossa consciência em paz, do dever cumprido, né? E, sobretudo, daquilo que motiva cada um de nós. Então, se a gente tem a oportunidade, né, com a confiança do nosso povo, de estar ali, seja como vereador, seja como secretário, seja como prefeito, seja como vice-prefeito, qualquer situação em que venha representar efetivamente
a nossa comunidade, o nosso povo, em especial a cidade de Lauro de Freitas, esse é o papel que precisa ser feito e definido, representar o povo e para o povo. Esse é o papel do vereador, né, Fausto? Independente de partidos ou não, não adianta você ser oposição por ser oposição, certo? Eu acho que você vem de um partido que não apoiou a prefeito ou não apoiou o prefeito, isso não quer dizer que você vá, certo? Chegar lá e votar contra o que é benefício para a cidade, o que é benefício para a população. Isso não existe. Pelo menos na nossa concepção não existe. Essa Então, ia ser a pergunta que eu ia fazer mais para frente. Mas você me antecipou. Vamos lá. Eu não consigo enxergar isso nessa legislatura. Chico. Ah, O mas que está acontecendo? Vocês que passaram por lá, que vocês entendem aqui, o que está acontecendo com a Casa Legislativa, a Casa do Povo de Lauro de Freitas? Que isso não existe mais. Eu estou sentindo falta. não, não é só você não, Paulinho. A população como um todo está sentindo falta. Porque, infelizmente, certo? Alguns vereadores estão lá por estar. A verdade é essa. Porque é muito fácil nego criticar, não. Vereador tal, vereador fulano, ciclano, a gente não tem aqui para poder estar colocando o nome de ninguém, mas fica votando no que a prefeita quer, no que o prefeito quer. É sim, 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 ou é não, não, não. Exatamente. Então, assim, não tem. Se você está vendo que um projeto daquele vai beneficiar o município, vote a favor. Se não, vote contra mesmo. E diga por que está votando contra. Isso é o papel do vereador. Não dá para poder dizer amém o tempo todo. Isso é muito feio, certo? E a população está aí, mostrando que está atento a tudo e a todos. Então, é importante que eu estou colocando qual é o papel do vereador. É legislar, fazer leis, é fiscalizar. Tem alguns vereadores que fazem isso. Outros não. Eu senti muita falta nesses últimos 4 anos. Outros também. Até como cidadão laurofreitense, a gente sente falta. A gente sente falta do discurso, certo? Da população estar presente nas sessões, que hoje não existe mais. Então, tem uma série de situações que realmente precisa ser mudado. Entendeu? Então, assim, eu digo sempre que... Por que as pessoas me encontram? Quando não me encontram, encontra Fausto. Quando não encontra Fausto, encontra Nando, encontra alguém da família, certo? Pergunta. Porque a gente está sempre aqui. A gente não está aqui só na época de política e na época de campanha, não. A gente vive aqui. É muito fácil as pessoas chegarem aqui, ser político, e depois ir embora. Não deve satisfação a ninguém. A gente deve satisfação. Porque a gente vive aqui. Como eu falei aqui anteriormente, eu criei meus filhos aqui, criei minha neta aqui. Eu quero ver a cidade. É muito fácil as pessoas chegarem aqui, chegou aqui, é próximo a Salvador, é uma cidade mais próxima de Salvador, está aqui, vou ser político aqui, veio aqui para ser político. O diferencial é exatamente esse. Tem algumas pessoas que vêm aqui para ser político. E quando perde, ou por algum motivo, vai embora. Nem moram mais aqui. A gente não. A gente nasceu aqui, eu tenho 56 anos de idade. Em 56 anos de Lauro de Freitas. As pessoas no passado se preocupavam e se incomodavam quando eu dizia que era filho da terra. Ah, filho da terra é minhoca, então deixa eu ser minhoca. Eu não tenho dificuldade nenhuma nisso. Quem defende, né? Não tenho. É quem ajeita a terra para poder. Exato. Deixa eu ser minhoca. Ah, deixa eu ser guaximbeiro, guaximba. Certo? A cidade é um bairro que fica próximo ao quartel das Forças Armadas. Então me chamava de guaximbeiro. Então deixa eu ser guaximbeiro. Hoje é nativo, deixa eu ser nativo, deixa eu ser filho da terra. Não tem dificuldade nenhuma nisso. O importante é que a gente está aqui para poder trabalhar e brigar para ter uma Lauro de Freitas cada vez melhor. E aí, Faustino, você também concorda comigo? Paulinho, eu faço aqui uma retrospectiva ao período do prefeito Márcio, né? Porque naquela ocasião, eu era oposição a Márcio e, de fato, por algumas vezes, até eu defendi da própria base por entender... Você ouvia mais ele do que os próprios jogadores da base. Eu repito isso para quem quiser ouvir. Por entender, inclusive, que alguns dos projetos foram extremamente importantes para a cidade. Eu digo sempre que todos os gestores que por aqui passaram, eles deram as suas contribuições. Todos eles. Todos eles. A gente, obviamente, pode discordar, e é natural, quando se trata de projetos políticos, né? Então, quando você fala essa questão, a gente via, naquela ocasião, vereadores que eles se posicionavam com maior liberdade de expressão, maior liberdade de escolha das suas decisões.
Porque o vereador, ele não pode estar engessado. Se o vereador estiver engessado, acabou aquilo que a gente pode entender como sinônimo do vereador, a voz do povo. Não pode. Não pode. E é por isso que precede a condição da liberdade. A liberdade, ela lhe permite isso. De discordar quando se entender que precisa de discordância, né, em prol do povo, e de concordar quando você entende que é um interesse coletivo, público. Né? E hoje, né, a gente consegue perceber que não há essa diversidade toda. Né? Longe de mim fazer qualquer tipo de julgamento, não sou eu que julgo, quem julga é de fato o povo, né? E a gente fica tranquilo, porque o que nos motiva a estar nesse processo político é, antes de qualquer coisa, ter a liberdade para questionar, para fazer a crítica construtiva e para dizer, olha, o que nos motiva a estar nesse processo político é, antes de qualquer coisa, o interesse número 1, a coletividade, o povo, a cidade. E isso nos dá essa liberdade. Né? Porque se for para chegar lá e estar engessado ou não concordar com aquilo que é importante para a cidade ou discordar daquilo que deveria ter a concordância, aí para que serve, de fato, o vereador? Então não é isso. Antes de qualquer coisa, a gente precisa ter liberdade. E aquilo que nos motiva é, de fato, imprescindível. O que é que motiva cada um a estar ali? É de cuidar da cidade, é de cuidar do povo, é de fazer valer a qualidade dos serviços públicos, é fazer com que as pessoas da cidade sintam-se enquanto cidadãos. Se for isso, parabéns. Vamos lutar para essa finalidade. Se tiver um desvirtuamento, o papel do vereador, do legislador municipal, ele está falido. Não dá. É preciso ter essa liberdade e esse amor. A família de vocês viu esse crescimento, né, da cidade de Lauro de Freitas. Queria saber como é que vocês encaram esse crescimento, não só da população, mas também desse desejo, porque Lauro parece que é uma joia preciosa, assim, que todo mundo quer, né? Então muita gente está vindo morar aqui em Lauro, a cidade tem crescido, o desejo, né, dos políticos, das pessoas que fazem política também, né, dos grupos por essa cidade, mas as políticas públicas têm crescido também, vocês que, né, são desde pequeno nascidos e criados aqui. Como é que vocês enxergam o avanço de Lauro de Freitas no sentido populacional, no sentido político, vocês mais maduros politicamente hoje falando? Cissa, Lauro, todo mundo, assim, pela proximidade com Salvador, todo mundo quer morar em Lauro. Certo? Pela linha das praias que existe na cidade. Eu não diria a orla, mas as praias são bonitas. E eu acho que até pela geografia mesmo, certo? Está próximo de tudo. De tudo. E hoje Lauro tem tudo. Eu digo sempre que a gente nunca foi contra o crescimento da cidade, pelo contrário. Eu acho que a cidade tinha que crescer mesmo, mas crescer de uma forma mais organizada. Hoje você tem, por exemplo, Lauro de Freitas, o quarto IPVA da Bahia, ou seja, a quarta maior frota de veículos da Bahia. Você só perde para Salvador, Feira de Santana e Vila da Conquista. Em um município você tem 59 km², onde você, infelizmente, nesses últimos anos, não tivemos nenhum tipo de estrutura, certo? Obras estruturais, certo? De mobilidade urbana. Então, é muito difícil você sair hoje de Lauro de Freitas de manhã e voltar à tarde. É 2 horas de relógio de atraso. Então, assim, a questão da verticalização, a gente nunca foi contra, mas que deveria ter, na verdade, um projeto de verticalização organizado. Porque hoje você faz, tudo prédio, e você, há muito tempo, já não existe a zona rural. Isso é fato. Mas, pelo menos,
amenizar um pouco, porque senão daqui a pouco a gente não vai aguentar. Como A gente foi não pra vai... vocês ver isso, assim, aos olhos, né? Vocês foram vendo aos poucos, ou de repente olhou e Lauro já era? Porque minha mãe fala que aprendeu a dirigir na Estrada do Coco. Agora você tem noção, ela não tinha nada, era barro, era tudo. Vá tentar hoje aprender a dirigir. Nem vá. Então, assim, vocês foram vendo, assim, vocês que moravam aqui, ou quando vocês perceberam Lauro já estava tão grande, tão cheio, tão Veja bem, movimentado? no período de Roberto e de Marcelo, começou no período de Roberto, certo? Fazer um projeto de uma cidade verticalizada, mas de um local específico, que era aqui o loteamento Jardim Aeroporto. Sim. Começou ali. Marcelo deu continuidade a isso. Quando Moema chegou, Moema abriu isso para todas as áreas, com exceção de Vila do Atlântico, porque Vila do Atlântico não deixaram. Isso foi bom? Acredito que foi bom no período que tinha-se, na verdade, um projeto que chegasse, ó, aqui vai ser assim, aqui vai ser assim, e que investisse na contrapartida social em viadutos, mobilidade urbana. Porque, na verdade, eu fui o primeiro secretário de Trânsito e Transporte do município, mandato de Moema. Passei 6 meses lá. Mas que, na verdade, nós fizemos a parte de trânsito. O de transporte, não a parte de trânsito, porque não tínhamos esses projetos. Foi na parte de transporte, não na parte de trânsito. Apesar de que a Secretaria de Trânsito e Transporte, então, deveria ter, naquele momento, certo, um estudo que, infelizmente, não teve. Eu até passei muito pouco tempo, passei 6 meses na Secretaria, certo, para que a gente pudesse fazer Estudo, né? estudo para que pudesse a mobilidade urbana fosse melhor. Porque a gente sabe que Lauro de Freitas tem uma quantidade de veículos muito grande. Que todo mundo sai e entra pela Estrada do Coco. Exatamente, você não tem outra saída. Então, assim, o crescimento foi, de uma certa forma, em um período bom, mas hoje a gente precisa ter, na verdade, o próximo gestor tem que pensar nisso, porque já passaram-se 20 anos e não foi pensado. Precisa pensar nisso, ainda tem tempo. Todo mundo que vem morar em Lauro, a gente precisa melhorar, com certeza, a nossa viabilidade para poder chegar mais rápido, o transporte, tudo. Eu acho que o crescimento foi muito, muito rápido. Muito rápido. Só acrescentando um pouco a Chico, e concordando, obviamente, com o que ele tem colocado, com a questão da falta de um planejamento mais preciso com relação a essas áreas e possíveis de verticalizações. Quando nós tivemos na condição de vereador nessa cidade, eu fui o que eles chamam de cri-cri, porque eu cobrava, né, de forma reiterada os chamados estudos de impacto de vizinhança. E isso, certamente, se tivesse acontecido em todos ou na maioria dos empreendimentos, nós teríamos salvaguardado, naquela ocasião, muitas questões que hoje são questões conturbadas, como a questão ambiental, como a questão do trânsito e transporte. Então, assim, se a gente tem um instrumento, que é o estudo de impacto de vizinhança, e a gente não utiliza como deveria ser utilizado, obviamente que isso em algum momento vai explodir. E hoje acontece toda uma situação muito delicada aqui em Lauro de Freitas, que precisa ser repensado de forma urgente, com cuidado para propiciar o próprio crescimento e desenvolvimento, sobretudo sustentável da cidade. Desde 2004, sempre um é candidato na majoritária, outro é candidato a vereador. Na eleição passada foi Fausto vice, você, Chico, vereador, candidato a vereador. Como é que vocês estão pensando para esta próxima eleição de 2024? Como é que vai ser esse desenho aí da família? Como é que vocês vão estar encarando essa eleição aí de 2024? Conte alguma coisa pra gente aí. Fala, conte algo. Não estava esperando agora, né? Na verdade, Paulinho, a gente vem pensando já, tanto Fausto como eu, nós saímos um pouco do processo. Sim. Até para descansar. Eu lembro que a eleição passada foi bem desgastante esse processo. Foi muito desgastante, entendeu? Então, assim, a gente vem já candidatos, tanto eu como o Fausto, ao longo do tempo. E ele falou aqui anteriormente, eu também não pensava em ser candidato. Ele também não pensava em ser candidato, mas
a família, pelo legado da família e pelos amigos, certo? Que também não deixa de ser família, chamamos, rapaz, você tem que ser, ou você ou o Fausto tem que ser candidato, o Fausto tem que ser candidato, porque primeiro que a gente precisa, quando eu falo precisar, é a população precisar de pessoas, a gente não está aqui, não é melhor que ninguém, mas pessoas que realmente tenham compromisso com a cidade. Não é que as pessoas que estejam lá não tenham compromisso, mas a gente sabe que tem pessoas que realmente olham para o bem do município, olham para o bem da população. E Fausto, tanto eu como Fausto, a gente sempre, enquanto gestores, enquanto mandatários de vereador, sempre olhou, sempre teve esse olhar diferenciado. E aí, Fausto sai, o Chico não sai, todo mundo quer saber. E aí, quem vai dar, ou quem é Fausto, é ele que vai passar a palavra para ele para poder dizer como é que vai ser esse processo desse Falou ano. e jogou para Fausto. Você foi vereador em 2004, 2008, 2012, 2016, e aí chegou em 2020, você assumiu o desafio aí de ser vice de Mirella. Eu lembro. Foi uma decisão bem difícil, eu lembro disso, porque Fausto vinha vereador e você estava numa indecisão. Foi difícil. Foi difícil. E aí, por que você... Não... Acabou aquela eleição, você fez, não, eu vou mergulhar, vou acalmar, vou sair desse processo político. Não sai do processo político. Difícil, não tem como sair, difícil. Talvez vocês tenham mergulhado no melhor momento, porque a política em Lauro de Freitas, esses últimos anos, é triste. A gente tenta contar a história aqui, mas eu prefiro... Eu gosto até de... O programa foi muito por isso, assim, a gente tinha que resgatar essa história para poder lembrar que existia política nessa cidade. E nesses últimos anos, assim, caiu muito, sabe? Tipo assim, tem muita gente que chegou na eleição passada e que acha que entende tudo de política na cidade, mas chegou há 4 anos, gente. A gente tá falando aqui uma história de 30 anos, cara, de muito mais tempo. Não é agora, não foi agora que isso começou, que isso aconteceu. Então, assim, por que chegou essa situação agora e vocês voltaram para o cenário e vocês estão, de fato, né, chegando? Eu acho que você é o nome aí do pré-candidato. Explica isso pra gente aí, como é que é? Pois é, a gente se preocupa com a cidade. A cidade faz parte da nossa vida. Estar numa cidade como Lauro, que alguns chamam de Lauro de Freitas, mas para a gente vai ser eternamente Lauro, é dizer que nós precisamos realmente continuar dando a nossa contribuição. Então, quando a gente para pensar em todo o legado que foi construído, com família, com amigos dessa cidade, com os nativos, com os não nativos, mas todos aqueles que são pessoas de bem, pessoas que trazem na sua áurea a condição de querer contribuir, de viver ainda numa cidade melhor, tudo isso nos inspira a dizer, olha, nós precisamos continuar a nossa contribuição. Paulinho, quando nós percebemos que existe alguma solicitação para o cidadão Chico Franco, para o cidadão Fausto, e que algo simples, e que às vezes, por ser simples, mas que depende do poder público para ser atendido, e não consegue, a gente fala, olha, a quem esse povo está recorrendo? Então, diante dessas demandas, diante da importância e, sobretudo, da confiança, Cícero, que as pessoas, os nossos amigos, os nossos conterrâneos, os nossos familiares têm em nós, gente, vocês não podem estar fora de um processo como esse. A cidade não tem dono. A cidade é do povo. E sendo povo, e povo que ama e que cuida, tem que estar dentro. Como é que a gente vai cuidar de uma coisa que a gente ama, que a gente entende que é indispensável nas nossas vidas e nas vidas dos outros, se a gente não tiver com cuidado, com a oportunidade de estar inserido para realmente ter a condição. Né? De longe. Então, esse período foi um período muito importante, porque a gente aprende com várias lições, né?
E eu sou muito grato a Deus por isso. Porque nesse momento nós tivemos a condição de assistir um pouco mais, não diria distante, mas não tão próximo. De fora. De fora, de fora. De outra ótica. De outra ótica. Então a gente aí percebe, né? A gente se depara com pessoas que dizem, olha, eu vou anular meu voto. Se vocês não retornarem, eu vou anular o meu voto. Olha que responsabilidade. Olha que confiança. As pessoas, né, mesmo diante de uma situação relativamente desesperançosa de um processo político, mas as pessoas sabem ainda em quem confia. Verdade. Né? Então isso para nós é uma responsabilidade muito grande. E exige de nós, não, nós, muito embora seja apenas uma figura como vereador, mas nós, eu digo nós, eu, Chico, Paulinho, Cissa e o povo dessa cidade precisa estar representado. É um mandato coletivo que vai ter um você como representante, não é isso? E aí com a experiência de seu pai e de Chico, não tem como dar errado. E aí eu acho que assim, é uma grandeza muito grande, né? Algumas pessoas falavam, olha, o meu candidato é Chico Franco. Algumas pessoas diziam, olha, meu candidato é Fausto. Eu falei, olha, independente do nome, né? Somos um. Então, porque a prática, do ponto de vista da gestão pública, do interesse da cidade, é a mesma. O que nos motiva é o amor, é o cuidado pela nossa cidade. Então, pouco inaltera a condição do nome. Os ideais são os mesmos. Os ideais são Verdade. Então teremos, Paulinho, 2 vereadores de fato e um de direito, que é Fausto Franco. Quem vai aparecer na urna é ele. A foto da urna dele, né? Para quem? Faustinho, Rafaela, como é que tá nesse processo? Porque Rafa é assim, Rafa é minha amiga, muito irmã. Amiga e irmã. E ela fala assim, não vou me meter com política, Faustinho faz o que quiser. Mas quando chega na hora da campanha, ela veste a camisa, corre pro lado, corre pro outro, e ninguém segura. Como é que tá ela? Então, assim... Ela entendeu que vai ter que prestar o marido dela para a cidade de novo? Eu confesso aqui, vou até fazer essa confidência, que eu tive que pedir a liberação dela, né? Tá certo, ela é Sempre, brava. né? A liberação Foi é brava. Ela, inclusive, até pegou e falou assim, Fal, mas a política, ela tá tão suja. A política, ela tá tão amoral, tá tão desesperançosa. E você tem certeza mesmo, né, de que você precisa retornar para esse processo? Eu falei, Rafa, aí é que nós temos um dever e uma necessidade de retornar para esse processo. Porque, de fato, os homens e mulheres de bem precisam estar inseridos nesse contexto. Eu vou reforçar o que Rafa disse. A política precisa muito mais de você do que você dela. É verdade. Precisa. Lauro de Freitas precisa de pessoas que entendam a cidade, que saibam o que é de fato a cidade, que não imaginam como é, como foi feito e só ficam falando qualquer coisa. Infelizmente, tem muita gente hoje que vive da política da cidade e que faz isso. Né? Eu acho que muito bom, acho que a cidade ganha. Né? A política ruim, ela só é feita... A mudança dentro da própria política. Tem que estar lá para poder mudar. E vocês entendem disso. É muito bom, é muito importante isso. Eu fico mais feliz. Infelizmente, eu não vou estar na Bahia para poder dar esse voto. Ele fica agora viajando, abandona a gente, fica meses fora e vem. Lauro de Freitas me deu régua e compasso, mas eu sou do mundo. Em breve tá aqui de novo. Quando eu estiver por aqui, sentei, desci, o aeroporto é do lado. O aeroporto, na verdade, é de Lauro de Freitas, não é? Com certeza. O aeroporto é de Lauro de Freitas. Essa briga é minha. Até 1969 foi. Essa briga é minha. O aeroporto é de Lauro de Freitas. Desce no aeroporto aqui, desce no Lauro de Freitas, eu tô aqui. Sim. Eu queria agradecer a presença de vocês e saber a consideração final de vocês. E como é que, Faustinho, como é que acha você no Instagram, nas redes sociais, para as pessoas começarem a lhe acompanhar aí? Então, lá no Instagram nós estamos como Fausto P. Franco, né? Vamos estar tendo todo um trabalho mais profissional, inclusive, nas mídias sociais, porque a gente costuma fazer algumas coisas e não divulga. Sim. Né? E graças a Deus aquilo que a gente faz
a gente faz pelo bem do outro, pelo bem da cidade, mas é necessário fazer essa propagação, Claro. né, de ações, porque o bem ele precisa ser, de fato, difundido entre as pessoas, né, e até para que as pessoas, de fato, conheçam mais dos nossos trabalhos, não apenas aqueles 16 anos que foram passados, e eu sou muito grato a Deus, Paulo, Cissa, né, porque nós demos uma contribuição valiosa para a nossa cidade, né? A exemplo disso são pesquisas que sugerem, inclusive, o nosso nome como um dos políticos mais confiáveis dessa cidade, né? E isso é uma prova inequívoca de que o melhor, de fato, é você, independente dos cargos públicos que você pode exercer, mas é, de fato, a forma como trata cada um, né? Então, Paulo, eu sou muito grato também por esse espaço, Cissa, né? Dizer que nós estaremos nessa jornada, né? Peço a Deus como algo sempre primordial na minha vida, né? Eu não faço nada, absolutamente nada, se antes eu não orar na minha vida, e tenho certeza que o fato de nós estarmos retornando com unidade para este pleito é, antes de qualquer coisa, uma confirmação de Deus. E peço, né, que os nossos cidadãos, munícipes de Lauro de Freitas, avaliem, tenham liberdades para avaliar. Não se sintam coagidos ou pressionados, né, mas as pessoas precisam ter liberdade e fazer das suas escolhas, de fato, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente quer para uma cidade melhor, mais bem planejada e de forma assertiva, né? Nós tivemos a oportunidade aí de estar no União Brasil, né? Nós vamos estar caminhando com a nossa candidata a prefeita, Débora Regis. Nós temos, inclusive, o nosso deputado federal, Léo Prates, né? Que também foi muito bem votado aqui, e estamos, inclusive, buscando deles já possíveis emendas para o nosso município, né? Foi uma conversa que nós tivemos, né, Chico? Já com o nosso deputado federal, Léo Prates, e dizer que é dessa forma que a gente constrói, né? Teobaldo, inclusive, foi uma pessoa que me mostrou essa pesquisa e dizendo, Fausto, você precisa retornar. Mirela, inclusive, me falou, Faustinho, né? Mirela é minha amiga, transcende a condição da política, e disse, Faustinho, as pessoas necessitam da sua participação na sua cidade natal. As pessoas confiam em você. Então, tudo isso corrobora para que a gente possa estar afiado para aquilo que verdadeiramente a gente quer. Servir a cidade com retidão, com moral, com respeito. Dizendo que é possível se fazer política da melhor forma e da forma dos homens e das mulheres de bem. É isso aí, obrigado. Maravilha. Chico, suas considerações finais. Quem tinha que falar por último era Fausto, né? Mas tudo bem. Ele falou antes. Mas, Paulinho, primeiro... Você, como irmão mais velho, ele deixou essa deixa para você. Primeiro, agradecer o espaço aqui, você, Cissa, aqui. Dizer que a gente vai para um pleito aí muito difícil, não é fácil. Nenhuma eleição é fácil. Como o Fausto falou aqui anteriormente, a nossa candidata a prefeita é Débora Regis. E a gente não pode esquecer também dos parceiros, certo? Léo Prates tem sido um grande parceiro, deputado federal Léo Prates, grande amigo, grande parceiro, e que teve uma votação expressiva aqui na cidade, e que vai estar também nos ajudando, não só a minha, Fausto, a todo o grupo, mas principalmente a Débora, que é a nossa candidata a prefeita, o nosso vice, Matheus Reis, e também não posso deixar de esquecer do nosso amigo Teobaldo, que é uma figura emblemática nesse processo, certo? A nossa ex-deputada, que também foi candidata a prefeita, Mirela, que também faz parte do nosso processo todo aqui político, e pedir a Deus que a gente possa ganhar essas eleições e mudar a história da cidade. Vai dar tudo certo, pelo bem de Lauro de Freitas. Amém. Meu povo, e vamos ficando por aqui com essa entrevista fantástica, né? É isso. Que aula. Que aula. Gosto assim. Verdade. Saí maior do que cheguei. Meu povo, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.